Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos que a igreja é o corpo de Cristo. Aí eu vou pedir uma coisa. Quem for parte do corpo de Cristo aí, dá um glória a Deus. Amém. Então vamos nos pôr de pé? Amém. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, aqui estamos, ó Pai. Mais um dia na Tua presença. E com isso eu lhe agradeço, Senhor, por esta oportunidade de fazer parte do Teu corpo, Senhor, de fazer parte de uma igreja. Muito obrigado, Senhor, pois o Senhor nos tirou do mundo, das garras de Satanás, e nos colocou aqui, diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Eu aprendi, Senhor, que nós temos que Te agradecer, Senhor, diariamente, porque o Senhor é muito bom conosco. Nós, muitas vezes, só agradecemos a Ti pelas coisas grandes, e esquecemos os pequenos detalhes das bênçãos diariamente que o Senhor nos faz, dos livramentos. Nós esquecemos de agradecer, Senhor. Mas aqui mais uma vez, Senhor, obrigado, Pai, por tudo mesmo que o Senhor tem nos feito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você e seus demônios malditos, que trabalham 24 horas tentando achar uma brecha em nossas vidas, pois nós ordenamos a vocês agora aqui, em nome de Jesus, pega tudo que é de vocês, tudo, solta tudo que é nosso agora, e bate retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nos toca. Fala conosco esta noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos se assentar? Davi, põe para mim Efésios 1, 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Mais uma vez, a igreja
é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém? E como nós, em geral, estamos nos comportando como corpo de Cristo? Será que nós estamos mesmo sendo parte do corpo de Cristo? Imaginando hoje, quando eu vi essa palavra, será que Cristo, muitas vezes, Ele não quer agir na nossa igreja? Por exemplo, hoje eu vou fazer algo por esse ministério. Quando ele vai dar um passo, a perna direita não foi na igreja hoje. Não teve como Jesus dar um passo. Hoje eu vou cortar a cabeça de Satanás. Quando ele vai pegar a espada, a mão direita não veio ainda, está atrasando para vir no culto. Será que nós não estamos fazendo isso? Onde muitas vezes Cristo está demorando para cumprir o propósito dele neste lugar? Nós somos corpo. O corpo tem que ser unido. Que nem o pastor um dia marcou isso aí para mim, né? Como que a perna esquerda quer ir para o lado esquerdo e a direita quer ao mesmo tempo? Não tem como, tem que ter concordância. Nós temos que ser unidos. Há um só propósito, que é o propósito que a cabeça quer, que Cristo quer. Então vamos ver, irmãos, para a gente ficar mais crente. Procurar não faltar. Porque se você não veio na igreja, uma parte do corpo de Cristo não veio. Se nós somos parte do corpo de Cristo, se você não vem, uma parte do corpo faltou. E se é essa parte que justo esse dia Jesus quer usar e não veio, se é a mão direita que ele quer usar esse dia, você é a mão direita e não veio. Se é a mão esquerda que ele quer usar e você é a mão esquerda e você não veio. E se naquele momento que ele quer usar, você é a parte do corpo que ele ia usar e você chegou atrasado, e no momento que ele queria usar você ainda não estava. Então faça propósito, irmãos. Não deixe o corpo de Cristo falho. Amém? Glória a Deus. Então vamos pôr de pé. Senhor, já pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, nossos erros, mas mais uma vez, Senhor, nós, aqui como igreja, como parte do seu corpo, Senhor, lhe pedimos perdão, Senhor, pelos dias que faltamos à toa. Muitas vezes pode surgir, né, Senhor, um imprevisto que nos deixa vir, mas eu sei que o Senhor entende. Mas nos perdoe, Senhor, naqueles dias que faltamos na Tua casa, que faltamos no Teu corpo, por preguiça, por disposição. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, aqueles dias que nós chegamos atrasados à Tua casa, por falta de nos organizarmos, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, venha nos ensinar, venha nos direcionar para o Teu propósito, Senhor. Para que o Teu corpo, ó Pai, venha
ser grandioso neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Glórias te damos, Senhor, por essa noite. Nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, nós ansiamos por Ti e nós clamamos que o Senhor venha encher este lugar com a Tua glória, porque nós sabemos que a Tua presença já está aqui, mas queremos que a Tua glória inunda este lugar, inunda os nossos olhos, inunda as nossas mentes, inunda o nosso coração e faça-nos perceber a Tua boa e perfeita presença neste lugar. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, porque Tu és real. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e honra.
abençoados por tua glória, Senhor. 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 Santo Espírito, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo. És bem-vindo. Meu Abba. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou coerdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado por teu Espírito. Teu Espírito. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam-se completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Ele. Depois nós vamos ler o 2. Diga assim comigo: Senhor, me ajuda a descobrir o porquê, o que está atrás de cada ensino teu. Vamos lá, o que está atrás de cada ensino seu. Porque eu preciso ter o mesmo espírito seu de entendimento. Amém, querido? Então, olha bem, aqui fala assim, ó, para nós vivermos completamente dedicado a Ele. Então, essa dedicação é para que Deus possa nos transformar, porque Ele tem um grande plano para a nossa vida. Aí diz assim, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Agora diga assim comigo: por meio de uma mudança completa de mente. Vocês já viram falar muito assim, né, que tem que mudar a mentalidade? Então, como que o diabo faz a obra dele? O diabo usa o mundo. Diga comigo: o diabo usa o mundo. Ó, o diabo usa o mundo que jeito? Vocês podem ver, ó, na política. Então, os caras, o que eles têm que ficar fazendo? Fazendo a cabeça do povo. Para o povo criar uma maneira de pensar. Então, quem vive sobre governo espiritual, ele trabalha a mentalidade do povo. Então, o reino de Deus, ele precisa fazer com que a nossa mente venha se conformar com o reino dos céus. Com o reino dos céus. Com o reino de Deus. Só que é assim, nós temos que escolher, nós temos que se esforçar, nós temos que se dedicar a isso. Porque Deus não vai trabalhar com engano, com mentira para nós. Vocês estão entendendo? Os homens e o diabo, ele é o pai da mentira. Então ele quer transformar a nossa mente para nós acreditar que as coisas
deles são boas. Mas Deus não vai trabalhar com mentira, Deus vai nos confrontar. Então nós temos que querer, nós temos que desejar Deus, nós temos que buscar. Então o orgulho humano, a mentalidade velha humana, vai ser o nosso maior inimigo. Por isso que a Bíblia fala, né, que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Por isso que tem aquela ilustração, né? Qual cachorro que ganha briga? Aquele que eu dou comida. Qual que perde? Aquele que eu tiro a comida. Então, quando eu estou dedicado ao serviço de Deus, estou estudando a palavra, estou orando, estou buscando, estou estudando, eu estou fortalecendo uma mentalidade, uma natureza, né, celestial. Se eu pegar e ficar de jejum da palavra, de jejum da coisa, eu vou ficar fraco espiritualmente. Então, se nós pegar a internet e ficar toda hora olhando as coisas lá do mundo, o que vai acontecer? O mundo vai entrar em nós. Daqui a pouco, né, você não sabe falar mais de Jesus, mas falar do Lula e do Bolsonaro, você está craque. Por quê? Porque você se dedica a isso. E isso é gostoso, isso nos atrai. Isso é interessante para nós. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo e nós precisamos das coisas do mundo. Essas coisas interferem na nossa vida passageira. Mas o que a Bíblia fala? Que nós temos que se esforçar. Nós temos que se esforçar. Então, quando nós estamos vivendo no mundo aqui, nós vamos lidar com essas coisas. Mas nós temos que priorizar Deus. Diga comigo, priorizar. E também a Deus ser a razão do nosso trabalho. Deus ser a razão principal do nosso trabalho. Você sabia que amanhã, muitas pessoas vão trabalhar amanhã, só porque eles têm filho para sustentar? Eles vão trabalhar amanhã só porque ele tem conta para pagar. Porque ele tem que fazer a compra deles. Porque ele precisa de dinheiro. Então as pessoas vão trabalhar por quê? Por causa de uma necessidade. Correto, gente? Diga comigo. Sim. Então, se eles estão indo trabalhar por essa necessidade, e eles não tiverem mais essa necessidade, o que eles fazem? Eles param de ir trabalhar. Correto ou não? Então essas pessoas, eles vão lá porque eles têm uma finalidade. A finalidade deles é sustentar o filho. Então quem que é a razão da vida deles? É as suas necessidades. É o mundo. É a sua própria vida. Agora, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós vamos atrás dessas coisas mesmo, mas por quê? Porque nós queremos agradar a Deus. Porque nós queremos não dar prejuízo para os outros. Porque nós queremos cuidar da nossa própria vida para poder não pesar para a igreja, para os irmãos. Nós estamos querendo fazer isso também para ter liberdade de Deus mandar nós fazer algo e nós poder fazer. Então isso é mudança de mentalidade. Nós temos que entender que essa mudança de mentalidade, ela abrange um monte de coisas. Né? E o modo de fazer tem que agradar a Deus também. Né? Então nós vamos fazer porque nós estamos fazendo como se estivesse fazendo para nós mesmos. Aí a mudança de mentalidade, ela vai ter nas suas ramificações. Né? Nós vamos melhorando. Tudo por quê? Porque nós queremos ser a alegria do Pai. Isso é mudança de mentalidade. Aí ali fala assim, mas, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Fala comigo, mente. Diga pensamento.
imaginações. Fala comigo, meditação. Ó, diga planos, propósitos. Então tudo isso tem que mudar. Tem que mudar, tem que encaixar com o plano de Deus, né? Na nossa mente. Ó, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aqui nós vemos que nós vamos conhecer o que é bom. Como é que é bom, né? O seu serviço, sua família, sua igreja. Como é que é bom aquilo que Deus te dá. Como é que é agradável a Ele, satisfaz Ele. E Deus vai poder falar assim, servo que anda segundo o meu coração. Aí, querido, uma coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela vem para trazer um entendimento disso. E nós precisamos receber o Espírito Santo, porque quando nós buscamos o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é poderoso para nos convencer. Diga comigo, convencer. Se uma pessoa tem falta de entendimento, é falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado para dar conhecimento. Então, uma das coisas que a igreja faz, que nós como igreja tem que fazer, é incentivar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Então, por que eu quero que vocês santifiquem a vida de vocês? Façam a vontade de Deus. Porque aí vocês atraem o Espírito Santo. E por que nós devemos ter uma vida de oração, tanto pelos outros como para a gente? Para que o Espírito Santo venha nos convencer. Jesus falou assim, ó, Ele vos convencerá. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo. Ele vos ensinará. Ele vai te colocar na tua boca o que você tem que te dizer. Ele vai te inspirar, convencer. Aí uma coisa que eu quero que vocês entendam, lá no livro de Isaías, lá fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, está vendo esse candelabro aqui, ó? Então aqui, esse primeiro aqui, ele representa o Espírito do Senhor. Aí depois, é o Espírito de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria, querido, é você saber como agir, reagir às circunstâncias. Mas nós temos que saber como agir e reagir sobre os nossos sentimentos e pensamentos. Aí você vai ter a verdadeira sabedoria. Porque circunstância você pode ser treinado, você pode ser ensinado. Mas a Bíblia diz que quem não controla a tua língua, mas para você controlar a tua língua, você tem que controlar primeiro teu coração, tua mente, tuas imaginações. Você tem que saber fazer a guerra aqui, ó. Diga comigo, o pensamento vem. Então, quando eu estava lá na Metodista, tinha um peruano lá, japonês, né? E ele falava assim, passarinho pode vir, pousar na cabeça. E você faz assim, ó, sai. Então o pensamento vem. Ele vem na tua cabeça. E você tem que saber não deixar ele. Mas aí, se você deixar, ele faz um cafuné porque está gostoso. Porque você só pensa coisa que você quer. Né? Na tua mente você vinga das pessoas. Na tua mente você briga com as pessoas. Na tua mente você planeja, né, assassinar as pessoas. Então o bichinho vai fazendo assim, ele vai fazendo ninho. Vai fazendo um cafuné. Para fazer você se sentir injustiçado, querido, né? Você começa a arrumar culpado para os outros, né? Para você não ficar com a culpa. Aí a culpa é do patrão, a culpa é do prefeito, a culpa é do Lula, a culpa é do
Bolsonaro. A culpa é da diretora da escola. Aí você vai arrumando culpado, né? Então o passarinho já está botando ovo. Aí o passarinho, você vai deixando ali, ó. Daqui a pouco o passarinho está chocando. Daqui a pouco está nascendo. Está trazendo à existência o fruto. As coisas estão acontecendo. Então, tudo começa no coração e no pensamento. O que Jesus falou? É do coração que procede, né? Então nós não podemos deixar nossa mente, nossos ouvidos. Quando entra as coisas pelo ouvido, querido, você precisa ter bons olhos para poder interpretar as coisas. Nós vamos ouvir coisa errada? Vamos, mas nós podemos pensar o que Deus quer que nós pensamos. Vamos dar um exemplo. O cara te ofende, te xinga. E você fala, esse cara está pensando errado de mim? Você pode pensar assim, coitado. Ele precisa de oração. Porque se ele continuar assim, né, a natureza dele vai se afastar cada vez mais de Deus. Eu vou orar e jejuar por esse cara. Quer dizer, você em vez de ter maus olhos, você teve bons olhos. Jesus, quando a turma estava crucificando ele olhou assim, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O que Jesus teve? Compaixão das pessoas que estavam tendo aquele pecado. Diga comigo, o amor apaga todos os pecados. Então, é por isso que nós temos que amar o inimigo. Porque a vida aqui não é passageira. Não é ou não é, gente? Daqui uns dias todo mundo vai morrer. E todo mundo não vai comparecer diante de Deus para dar conta. Então o que nós temos que fazer? Olhar para todas as pessoas, principalmente aquelas que nós temos problema, porque se nós tivermos bons olhos, nós vamos... O que Deus deu para você é uma pessoa para você orar e jejuar por ela. Eu aprendi isso logo quando eu me converti, que eu tinha vontade, eu sonhava, eu planejava em matar um cabra. E esse japonês, né, que falou da cabeça, ele que me ensinou. Ora, jejua. Tudo que você quer para você, deseja para o teu inimigo. Vai orando, vai jejuando. Esse que Deus quer. Esse que Deus quer, e vai eu orar e jejuar. E no monte, até que Deus fez um milagre. Eu tive uma experiência tremenda com Deus. Então, aquela experiência foi o Espírito Santo me convencendo que eu tinha que amar. Me convertendo para que eu possa amar. Eu mesmo não conseguiria sozinho. Já fazia meses que eu estava orando e jejuando por aquele cara e eu não estava conseguindo. Mas o Espírito Santo veio e me deu uma experiência própria, e o meu coração mudou. Cheguei a chorar de amor pelo cara. Nem pela Rosa eu chorei até hoje, de amor. E chorei pelo inimigo. E a partir daquele momento, toda vez que eu pensava naquela pessoa, eu sonhava, pensava, ele na igreja, servindo a Deus e adorando a Deus. Esses tempos atrás eu vi o filho dele, né, pregando, convertendo, e o filho dele era uma xeroque dele. Eu falei para Deus, Deus, eu não vi ele, mas eu vi o filho. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, querido? Então, Deus é tremendo. Eu fiquei muito alegre. Por quê? Porque eu estava triste de não ver o cabra dentro de uma igreja servindo a Deus. Então, o Espírito Santo, olha bem, ele convence, né? Então, ele convence o quê? Dando entendimento, sabedoria, sabedoria, entendimento. Diga comigo, entendimento. Você começa a entender. Aquela experiência fez eu entender. Entende, gente? Fez eu entender. Aí os outros inimigos foi mais fácil, né?
não deu tanto trabalho para amar. Por isso que nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo, buscar o Espírito Santo, falei, tem que ser por causa de propósito. E o propósito é me transformar. Amém, querido? Aí olha bem, o Espírito Santo vai nos dar conselho, vai nos ensinar. Aí fala assim, também tem o Espírito de fortaleza. Ó, aqui foi sabedoria, entendimento, tá? Conselho. Aqui é fortaleza, conhecimento. Diga comigo, entendimento é uma coisa. Fala aí, sabedoria é outra. Fala, conhecimento é outra coisa. Ó, sabedoria, entendimento e conhecimento. O que é conhecer? É relacionamento. Ó, o fulano sabe. Saber é uma coisa. Né? O fulano é outra coisa, não é? É ou não é? Fulano sabe uma coisa, fulano é outra. Né? E o que é conhecimento? Conhecimento é que a pessoa tem completo entendimento, ele sabe tudo. O fulano, você está falando que o Edmar é honesto, justo, ele é um cara sábio, né? Mas por quê? Porque eu conheço. Então, conhecimento, a palavra conhecimento, ela tem muito a ver com experiência, relacionamento. E o sétimo é o espírito, é o temor do Senhor. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amém, querido? E tudo isso é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida e Ele quer nos dar o seu Espírito para que você possa ter a sua transformação por meio de o entendimento que Ele vai dar para você através da sua vida. Tem coisas, querido, que vão acontecer na nossa vida que Deus está nos ensinando. Mas a tua mente, ela precisa ter aprendido, ouvido ou lido. Entende? Quando você está ouvindo, lendo, você está provocando, você está pegando, você está buscando, você está querendo, você está trazendo para si. Aí quando vem o dia ruim, quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a bênção, entende? Você já estudou sobre aquilo. Né? Uma coisa, diga comigo, eu preciso estar preparado. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu andei com um cara chamado Duarte. Ele veio de fora e ele foi gerente do Banco do Brasil. E ele foi para Metodista, chegou lá no Metodista, ele me catou como pastor dele. E vinha e entregava o dízimo para mim, né? Daí eu ponhava lá no cofre da igreja. Acho que ele queria fazer um pouco moral comigo. E o Duarte, ele era um cara muito inteligente, mas as pessoas tinham um pouquinho de dificuldade, achava ele, porque ele era muito educado, né? Muito, esse cara culto. E ele vinha conversar comigo, gostava de andar comigo, nós ia evangelizar junto. E ele direto falava assim para mim: irmão Trovati, averba o prédio, que você só tem esse prédio na vida. Eu não tinha casa, não tinha nada, né? Averba esse prédio, que eu quero te dar crédito. Eu falava assim, eu não quero mexer com o banco, Duarte. O banco só quer pegar o dinheiro da gente.
ele falava assim para mim: você é um jumento, você é um jegue, você é um burro. Eu falei: por que eu sou burro, pai? Banco não quer teu dinheiro, o banco quer te ajudar numa situação e você vai dar um lucrinho para ele. Eu falei assim: ô Duarte, não quero saber, cara, as experiências que eu vejo a turma ter com o banco não é boa. E o Duarte foi embora e eu não dei alegria para ele de verbal o prédio. Ele falava assim para mim: irmão Trovati, um dia vai passar um bonde e você vai precisar de dinheiro para fazer um negócio muito bom. E você vai lá falar assim: ô Duarte, me arruma aquele dinheiro que você falou que você queria me dar crédito. Eu vou demorar 3 meses para aprovar o teu crédito. O bonde vai embora e você vai falar que foi eu que não te arrumei dinheiro. Aí, ele falava isso para mim e eu ignorava. Não dei alegria para ele, ele foi embora. Ele falou para mim que queria me dar muito crédito, porque ele contou a história de outros irmãos que ele deu crédito e os caras ficaram ricos, né? Aí ele foi embora e um dia o Espírito Santo falou comigo, né? Averba esse prédio. Agora não é o Duarte, né? Mas o Espírito Santo usou o quê? A minha lembrança das conversas com o Duarte. Ele fez eu lembrar e eu entendi que o Espírito Santo estava falando assim: averba o prédio. Eu fui lá, averbei, né? Averbei o prédio. Se eu não tivesse averbado, gente, vocês lembram da história da casa? Que o cara me arrumou o crédito, tudo? Eu ia perder aquele bonde. Foi um bonde que Deus deu a guinada na minha vida, né? Então, se eu não ouço o comando do Espírito Santo, eu não obedeço. Se eu não tivesse uma experiência, o que é a voz do Espírito Santo, o que é um comando do Espírito Santo, se eu não tivesse conhecimento através de bastante experiência que eu tinha, né, eu não ia ter o que eu tenho hoje, querido. Nós não ia nem estar aqui no ministério. Não ia existir o ministério. Então, o que Deus ele quer que você entenda? Que você tem que se preparar. Você tem que estar pronto para aquilo que Ele vai fazer. Porque o bonde, querido, eu tenho certeza que já passou muitas vezes sobre a nossa frente e nós perdemos porque nós somos burros. Porque nós somos trouxa. Então eu tenho que buscar conhecimento da palavra e ser cheio do Espírito Santo para poder ter. Você vai ver, querido, que em todas essas coisas, nos 7 Espíritos de Deus aqui, quer ver, ó, o Espírito do Senhor. Então, diga comigo, o Espírito do Senhor tem pensamentos, planos, falei, objetivo, falei. Aí, olha bem, o Espírito do Senhor, então, ele vai dentro dos planos dele, ele vai dar o quê? Conselho. Amém, querido? Sabedoria, entendimento, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Fortaleza e o temor do Senhor são duas coisas, né, querido, que a voz de Deus, que o ensino de Deus tem que causar em nós. Aí a base dos nossos pensamentos. Tudo que eu vou fazer, se eu tiver temor do Senhor, eu vou buscar na palavra, por causa do temor do Senhor eu vou obedecer. Mas se o meu coração estiver no mundo, não vai dar certo. Mas se estiver em Deus, amém? Então, fique de pé. Nós não fizemos oferta, né? Principal, né, Deus? Aleluia. Fica de pé que nós vamos ofertar ao Senhor. Vamos ter um entendimento aqui. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Vamos, gente? Não, né? Deus pode
se virá, e muito bem, né? Sem nós. Então, por que que Deus quer que nós ofertamos? Então, diga comigo, porque meu não deve ser interessante, falei. Mas o dele é muito interessante. Então, olha bem, o porquê que nós trazemos os dízimos, por que que nós ofertamos, é por causa dos pensamentos de Deus. Só que a Bíblia diz, né, querido, que nós temos que querer. Diga comigo, eu preciso querer, falei. Depois que eu quero, eu tenho que pedir. Pegaram ou não? Então, olha bem, eu oro pedindo. Por quê? Porque é assim que funciona o mundo espiritual. É assim que funciona o mundo espiritual. O cara foi na igreja, o pastor contou esse testemunho, né? E eu gostei do testemunho. Ele foi na igreja e o carro dele estava zerado o combustível. Ele tinha R$20 para pôr de gasolina, que só ia dar para voltar para casa. Ele, naquele impulso, querido, da oferta, ele sentiu o Espírito Santo dar tudo que você tem. Ele só tinha os R$20. Ele entregou os R$20. Depois ele montou dentro do carro e falou assim: agora seja o que Deus quiser. Só que ele andou nada assim, já puf, o carro pifou. E ele falou para a esposa: a única coisa que eu tinha, agora nós estamos sem gasolina. Aí ele pegou e falou: eu vou orar. Ele falou: Senhor, me leva, Senhor, pelo menos na rua da minha casa, Senhor, me leva, por favor, Deus. E ele acabou de orar, deu partida no carro, o carro foi. Ele disse, quando ele estava chegando na casa dele, na rua da casa dele, ele passou uma lombada, o carro, puf, apagou seco. Aí ele empurrou, né, o carro, colocou dentro da garagem. Depois que o carro estava dentro da garagem, o Espírito Santo falou para ele: por que você não me pediu para pôr dentro da garagem? Então, querido, o que eu quero dizer com isso? Você traz tua oferta aqui, né? Você não pede direito. Depois que você faz alguma coisa para Deus, a tua oferta, aprenda que isso vai abrir um portal para você. Não tem, até eu estava escutando o cara falando, não tem coisa mais poderosa para abrir bênção para a nossa vida do que o dízimo, do que a oferta. Não tem. Só que você tem que fazer, querido, e pedir. Pegaram ou não? Diga comigo, pedir. Então, e depois que Deus falou com você, se Deus já falou alguma vez com você, ora segundo a palavra dele. Ó, Deus falou comigo, né, que ia me enriquecer, né? Então, de vira e mexe, eu lembro. Fala, Deus, ó, o Senhor falou que vai me enriquecer. Então, né? Estou pronto. Manda ver. Né? Agora eu estou numa luta muito grande, né? Porque eu quero que Deus transforme meu modo de pensar adaptado ao que eu estou vivendo agora. Que eu nunca vivi isso. Sempre está assim, gente, ó. Estou vivendo coisas que eu nunca vivi. Na igreja, em casa, com a minha esposa. Se você perguntar para minha esposa, nós estamos vivendo de uma maneira que nós nunca viveu antes. Em tudo. E tem que aprender a pensar. De acordo com, né? Porque quando eu era pobre, né? Eu sabia pensar como pobre. Economizar e tal, né? Passar vontade, sacrificar e tudo e tal, né? E agora? Agora eu estou perdidinho, querido. Preciso de Deus. Não sei o que fazer. Né? Eu não sei ter as coisas, eu não sei gastar, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que ter responsabilidade, porque foi Deus que nos deu. Amém? Então vem aqui, ó, o pastor está te ensinando, vem aqui, mesmo que você não sabe o que vai pedir, mas pede assim, ó Deus, eu estou te dando dízimo, oferta, mas me dá bastante dinheiro, Deus, para que eu tenha sobrando, né? Dá dinheiro para mim, Deus, para que eu tenha sobrando. Aí se você quiser pedir mais coisas, depois você pede, ó, sabedoria para administrar.
Entende? Entendimento para que eu possa fazer de acordo, né, com teus pensamentos. Vai, em nome de Jesus, pode vir. Senhor, que a bênção tua, Pai, esteja sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém? Fica de pé, querido. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos. Fica de pé, estenda tuas mãos. Fala assim comigo. Pai, eu quero ser transformado. A minha mentalidade seja igual à tua. O meu coração seja segundo o seu coração. Que os seus desejos sejam os meus desejos. E que eu seja a sua alegria. Papai do céu, eu quero saúde. Eu quero alegria. Eu quero ser grato. Papai do céu, dá saúde para os meus irmãos. Dá sabedoria. Dá conhecimento. Dá entendimento. Dá fortaleza. Dá o temor do Senhor. E dá o cabeça, o Espírito Santo. Para a glória de teu nome. Papai do céu, eu preciso dos teus anjos. Para correr atrás de tudo para mim. E deixar tudo em ordem. A documentação. O controle das contas. O meu trabalho. Seja organizado. Nada faltando. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Para a glória de teu nome. Papai do céu. Essa semana inteirinha. O Senhor me faça prosperar. Que eu seja vaso de honra. Que os seus sinais e prodígios aconteçam na minha vida. Na vida dos meus irmãos. Para a glória de teu nome. Amém. Amém. Diga comigo, toda honra, toda glória, todo louvor, eu dou a Jesus, o Senhor e Salvador, o grande Rei. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite. Senhor, que o Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. A todos, Pai. A Carla também em casa, Pai. Seu companheiro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Eu chamo os pais agora para vir aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração para vocês. Todos pais. Como hoje é o dia dos pais, né? Então vamos lembrar dos pais para nós abençoar. Quem que vai vir aqui pegar o pé do eito aqui? A Raquel, né? Raquel vai comandar aqui. Eu vou fazer uma oração abençoando. Senhor, eu quero abençoar esses homens que estão aqui, Pai. Abençoa a Raquel também, Pai, para liberar uma bênção sua, Pai, poderosa, Pai. Pai, que sinais e prodígios, Deus, e maravilhas comecem a acontecer através da Raquel, Pai. De uma maneira poderosa, Pai. Que venha multidões nesse lugar, Pai querido, para que o Senhor possa usar ela, Deus, em nome de Jesus, Pai, em grande escala, Pai. Amém. Glória a Deus. O Salmo 128 fala: como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Então aqui nós temos o segredo da felicidade. Temer ao Senhor e andar no caminho do Senhor. Então aqui no Ocidente nós temos um conceito errado. Aqui o que acontece? Por causa do feminismo, essa coisa toda, o homem tem diminuído e a mulher tem se exaltado. Bíblia, não que a gente é machista, mas nós temos que ir por aquilo que a Bíblia diz.
É o homem quem que está à frente. O homem tem que ser o cabeça. A Bíblia fala que ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei dentro da casa. Até um dia tem um pastor que fala que casa que mulher canta alto, como é que é? Casa que mulher canta alto, galo canta fininho. Então assim, o homem, ele é o sacerdote que Deus levantou. É ele quem que está à frente, ele é responsável pela família diante de Deus. E isso é um privilégio que Deus deu. Então Deus deu uma missão para o homem e a mulher está sob essa missão para ajudar o homem nessa caminhada. Mas aqui no Ocidente inverteu tudo. A mulher tomou a rédea e colocou, biblicamente está errado. O homem é que tem que tomar o lugar dele. Tem uma canção do Asaf Borba, inclusive foi muito de Deus que eu não lembrava dessa canção. E hoje meu esposo pegou e lembrou dessa canção e colocou lá. Eu até salvei aqui. Então é que o pastor pregou, é caminhada com Deus, andar com Deus. Então na canção fala assim: ser pai é amar, é cantar, é chorar. Ser pai é sorrir, é cuidar, expressar a vida que Deus dá, para prover, para sustentar. Sustentar de afeto, de teto e pão, repartindo o coração de pai. Então ser pai é sempre ter esperança, é sempre ter confiança, é acreditar quando ninguém mais crê. Ser pai é ter o coração de Deus, é dar a vida pelos seus, sem nada em troca a receber. Ser pai é buscar, é corrigir, é perdoar, é abraçar. Então esse é o papel do pai. Então Deus colocou você como sacerdote, como profeta, como rei dentro do teu lar. Então não negligencie esse papel. Então é papel do homem sustentar a casa, abraçar, acolher, fazer com que a família se sinta protegida e cuidada. E Deus não deixou ninguém de mão abanando. O princípio, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então a coisa que o homem deve fazer, qualquer cristão, buscar o Senhor em primeiro lugar. É assim como o pastor acabou de pregar, vai vir sobre nós o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de temor, mas tem que buscar o Senhor. Então Deus colocou vocês como cabeça, não abra mão disso, se posicione, porque aqui, querendo ou não, nós estamos numa batalha, e o nosso inimigo é Satanás, nós sabemos que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas se nós tomarmos o nosso posicionamento ali, nós somos mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja. E em nome de Jesus nós te louvamos por essa palavra. Deus, assim como o pastor pediu para estar ungindo, que cada um aqui, Pai, saia com esse espírito de entendimento, de sabedoria e principalmente do temor ao Senhor. Deus, toma cada homem aqui, Pai, em nome de Jesus, que todo projeto do diabo para a vida deles, que eles se omitiram daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, que todo plano, todo projeto, toda obra do diabo caia por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos a tua bênção sobre esses homens, que todos eles venham ser sacerdote, profetas e rei dentro do seu lar, que eles venham levar a família até Jesus, trazer Jesus para dentro de casa, que eles venham se posicionar nessa batalha, nessa obra, nessa missão que o Senhor colocou na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, enche o coração deles de alegria, enche o coração deles de ânimo, saber que é um privilégio cuidar daquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, em nome de Jesus. Que o teu temor, a tua sabedoria, o teu entendimento venha estar impregnado em cada coração, para que eles não venham mais viver da forma como eles viviam.
Assim como foi ministrado, que eles venham mudar a maneira de pensar e viver de acordo com a tua vontade, viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós abençoamos aqui cada pai, abençoamos cada família, porque sabemos que a família é projeto teu. Por isso, em nome de Jesus, Pai, levanta aqui uma igreja forte, levanta aqui um povo forte, onde o homem é o cabeça, o Senhor vem estabelecer o teu reino, a tua vontade, o teu querer no nosso meio, em nome de Jesus. E assim como igreja, nós abençoamos esses homens e profetizamos sobre a vida deles, homens fiéis, firmes na tua palavra, comprometidos com o teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche de graça, de glória, de alegria, de conhecimento e de pleno conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aprendam aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Amém? E no final tem uma lembrancinha lá para vocês, tá? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo dom precioso que é a vida de cada pai. Abençoa, Pai Celestial, todos os homens que carregam com amor, coragem e responsabilidade o papel de ser pai. Aqueles que educam com firmeza, mas também com ternura, que trabalham em silêncio, sacrificam sonhos e lutam todos os dias para dar o melhor aos seus filhos. Que jamais falte força aos que sustentam lares com o suor, nem sabedoria aos que conduzem seus filhos com palavras e exemplos. Abençoa também os que, mesmo de longe ou do céu, continuam sendo presença viva no coração de quem os ama. Pai é colo, é conselho, é porto seguro, é abraço que protege, olhar que guia, silêncio que ensina, é anjo disfarçado de gente, enviado por ti, para cuidar da nossa história. Neste dia especial celebramos cada pai com gratidão e carinho. Que eles recebam amor em dobro, paz em abundância e saúde sem fim, e que sintam o quanto são importantes, insubstituíveis e profundamente amados. Feliz Dia dos Pais.